Bom dia, boa tarde, boa noite, professor. Sou Juan Oliveira, do curso de Engenharia de Controle e Automação, e vou estar agora explicando aqui o projeto do computador simulado. Bom, começando por aqui, nós temos o contador de programa, né, que basicamente vai funcionar a cada pulso de clock. Então, a cada pulso de clock um valor é adicionado aqui, e assim vai ser possível executar função ou instrução por instrução, né, operação por operação aqui do nosso programa, né? Então, vindo para cá, então esse valor do contador de programa ele é enviado para cá. E assim vai ser possível analisar instrução por instrução. Essas instruções foram passadas para a gente por meio dessa tabela, né? E assim foi possível escrever um programa que calculasse o enésimo termo de uma PA. Então, através dessas instruções de multiplicação, adição, subtração, copiar registrador, copiar acumulador, dentre as outras, é possível fazer os programas, né? Então, a saída da nossa memória ROM, ela vem justamente para o nosso registrador de instrução. O registrador de instrução ele vai conter esses 8 bits que saem da memória ROM. E a gente vai precisar quebrar esses bits, dividir esses bits, né? Os mais significativos é a nossa operação, né? Eu botei aqui como operação que vai para a ALO. E a gente vai ter aqui também a nossa instrução, que são os 8 bits inteiros que vai para a nossa unidade de controle. E os menos significativos é justamente o endereço B e o endereço A, que vai para o nosso banco de registradores, né? Então, pegando essa instrução, ela vem aqui para a nossa unidade de controle. Os mais significativos, como eu tinha falado, vai ser responsável por selecionar qual operação vai ser executada, e os menos significativos é justamente o endereço, né? Aqui nós temos esses ativadores, digamos assim, esses dispositivos aqui, né? Um basicamente é o clock. Então a cada pulso de clock, né, vai, por exemplo, contar um no nosso contador de programa. Ele também o clock vai estar inserido em outros dispositivos, como a gente vai ver. E aqui é um botão de reset, caso a gente queira resetar, né, o nosso circuito. Aqui ele vai definir se o banco vai ser ativo ou não por meio de algumas instruções. Essas instruções são justamente essas aqui, né, de copiar o registrador, copiar o acumulador e o read memory, né, o ler a memória de dados. Então, toda vez que uma dessas instruções tiver de ser usada, ela vai ser responsável por ativar o seu registrador, né? Então, por meio do comparador, a gente pega o valor em hexadecimal da instrução. E se esse valor for o mesmo da operação que está indo para a ALO, que é basicamente a instrução que está sendo executada, se for o mesmo, vai ser liberado um valor aqui, um sinal, né, um valor de um bit que vai ser responsável por ativar o nosso banco de registradores, né? Então, o nosso banco de registradores recebe essa ativação, né? E também ele recebe um valor. Esse valor vai vir justamente dessa parte aqui, né, que escolhe o valor que vai para o banco. Então, dependendo da instrução que foi executada, da operação que foi selecionada, vai comparar, né, justamente com aquela operação que foi para a ALO, né, que é a que sai do registrador de instrução. Ela vai ser comparada aqui, e se for o mesmo valor em hexadecimal da instrução, né, correspondente nessa tabela aqui, o valor vai ser liberado. Então, caso seja o STR, o valor liberado vai ser o registrador do registrador 1, que está no nosso banco de registradores. Caso seja o read memory, que já está sendo ativado lá, vai ser a saída da nossa memória RAM. Caso seja essa aqui, vai ser o registrador 2, e caso seja essa aqui, vai ser justamente o nosso registrador acumulador, né, que está na nossa aula, que a gente vai explicar. Aqui eu botei como uma forma de representação, né, dessas instruções que vão ser ativas. Algumas delas já estão sendo ativas antes, por isso que eu coloquei como uma forma de representação, né, como é que essa operação está funcionando, esse sisteminha está funcionando. Então, basicamente, aqui, como eu falei, os comparadores, se a operação for a mesma, a operação da aula for que vai para a aula, que sai do nosso registrador de instrução, né, essa operação aqui dos mais significativos for o mesmo, que o valor em hexadecimal vai ativar essa instrução, né, essa instrução que está sendo inserida, por exemplo, na nossa memória RAM, em alguns outros dispositivos. Então, está aqui. Falando do banco de registradores,
que vem para cá, né, ele recebe essa ativação daqui e o valor daqui, o nosso banco de registradores ele vai receber esse valor, né, e dependendo se for ativo ou não, e também dependendo do endereço, esse endereço que sai do nosso registrador de instrução, os bits menos significativos, esse valor vai ser enviado para cá, que vai vir para os nossos registradores. Cada registrador ele envia, né, esse conjunto aqui de 2 bits para cá, e ele é registrado no nosso registrador 1, né. Esses valores daqui, falando só daqui, né, os nossos registradores estão justamente ligados ao clock e ao botão reset, né. Então a cada pulso de clock esses registradores são ativados, o valor correspondente é armazenado aqui, e quando a gente apertar o botão de reset, o mesmo também vai ser resetado, né? Vai resetar o nosso banco de registradores. Então, só repetindo, o valor ele é selecionado aqui nessa parte, então dependendo da instrução, um valor desses aqui é liberado e vem para cá. E aqui vai ser definido se ele vai ser ativo ou não. Toda vez que for ativo, o valor correspondente vai vir para o nosso banco de registradores, né? E aqui, através desses multiplexadores, a gente vai ter aqui esse valor, né? Que é o valor do nosso registrador 1 e o do nosso registrador 2. Esse valor vai ser enviado para a nossa unidade lógico-aritmética, a ALO, que vai ser responsável por realizar as operações aritméticas. Então aqui a gente tem as 3 operações necessárias, né? As 3 instruções que foram pedidas para a gente. Elas recebem o valor que sai do banco de registradores, né, o registrador 1, o registrador 2, ela executa dependendo da operação que foi para a ALO, né, que é a mesma operação que é recebida aqui é a operação que vai para a ALO, por isso que está a operação para a ALO. E aí, dependendo de que instrução foi passada, esse valor aqui é liberado, né, o valor dessa operação é liberado, e vai para o nosso registrador acumulador, que é quem recebe justamente o resultado dessas operações, né, então o resultado dela vem para o nosso registrador acumulador. Falando aqui da memória RAM, a memória RAM ela recebe 2 endereços, né? Então esses endereços são justamente aqui, esses endereços da memória de dados. Então, ainda pegando esse bit dividido, esse valor aqui, né, que sai da nossa unidade de controle, do read memory e do STR, a gente tem que pegar aqueles 4 bits, quebrar eles em 2 novamente e, como você pode ver, como você pode perceber aqui, esses valores estão invertidos, né? Então, quando a gente pega os 2 primeiros bits de um, a gente pega os 2 últimos bits do outro, né? Por isso que está funcionando dessa forma. E esse valor é justamente o endereço da nossa memória RAM, que é selecionado através de uma porta OR e vai justamente para a nossa memória RAM, né? E aqui está a saída da memória RAM, essas instruções, o read memory e o STR estão sendo recebidos aqui, e o nosso clock. Então, no geral, o circuito foi todo explicado, né? Falando só sobre essa função do HLT, né? Que ela é responsável por encerrar o fluxo do programa. Ela vai estar aqui na nossa unidade de controle, assim como as outras instruções, e qual vai ser executado ou não, ou qual o valor vai para o nosso banco de registradores ou não. Então, com o HLT, ela fica, no caso aqui, sempre desativada, né? Permitindo o fluxo do clock aqui. E quando ela for ativa, através dessa porta NOT, inverte, né, esse valor, e aí o programa é encerrado. Então, vindo para cá, na nossa memória de programa, aqui está o programa para calcular o termo da nossa PA, escrito baseado nessas instruções, né? Então, por exemplo, essas instruções read memory, né, ler memória de dados, elas são essas 3 aqui, D, né, aqui contendo os valores correspondentes. Aqui a gente tem a multiplicação dos valores, né, a forma no geral como ela está acontecendo. E o F0, que é responsável por encerrar o nosso programa, que é justamente esse HLT, né? Então, carregando os valores aqui, vamos aqui, PA. Então, tá aqui o nosso primeiro termo é 2, o nosso N é 3, a nossa razão também é 3, né? Aqui tá o endereço,
esses endereços que são utilizados aqui. E aqui está o valor, o nosso enésimo termo, né? E a gente quer, nesse caso, obter um resultado 8, né? Então, executando o programa, agora ele está fazendo a leitura, né? O D, né, que é o Origin Memory, está executando a leitura, vai ler agora o terceiro termo. Agora ele vai executar a multiplicação. Aqui a gente pode ver, tá vendo? Agora ele vai liberar o valor do registrador acumulador para ir para o nosso pro banco de registradores. Olhando a ativação, agora ele, através dessa instrução move RxRA, ele ativa o nosso banco. Então aí ocorreu a ativação do banco. Os valores aqui sendo recebidos, né? Mais uma vez aqui, o valor agora recebido é o do registrador acumulador. Nossos registradores recebendo os valores que estão sendo enviados para a ala. Agora o programa foi encerrado e está aqui o nosso enésimo termo. Então aqui a PA foi calculada, achamos o nosso termo. Aqui, como foi visto, né, ele ativou, né, através do comparador ele ativa a instrução para encerrar o programa. E a instrução é enviada para cá e ela bloqueia a saída do nosso clock e assim encerra o programa, né? Vamos agora testar outro programa, um programa simples para calcular o perímetro de um triângulo isósceles, né? O triângulo isósceles ele tem dois lados iguais e um lado diferente. Então é possível calcular o perímetro dele, né? Multiplicando por 2. Então vamos carregar aqui o programa do triângulo isósceles. Então aqui tem a ROM, perímetro triângulo isósceles. A gente dá um Ctrl R para ele resetar, para ele parar a simulação, reseta o programa. E agora a gente carrega a nossa imagem aqui. Então tá aqui. Bom, no primeiro termo vai ser o comprimento dos dois lados do triângulo iguais. Então os dois lados iguais têm 2 metros, centímetros de comprimento. Aqui é o valor do nosso terceiro lado. E aqui esse terceiro valor é a multiplicação por 2. Ele vai multiplicar por 2. Porque como o triângulo isósceles tem 2 lados iguais, então ele pega esse primeiro valor, multiplica por 2 e então soma com o valor do terceiro lado, né? Então executando o programa. A função read memory está ativa aqui, nossa representação. Liberando a saída da RAM para ir para o nosso banco de registradores, que está sendo ativo aqui, como você pode ver. Então, tá aqui o nosso banco, recebendo os valores. O registrador acumulador também recebendo o valor, né? Assim que o pulso de clock é ativo, ele ativa o nosso registrador. O valor que a gente espera obter é 5. Agora ele vai escrever o nosso resultado. E pronto. Recebemos o valor aqui, que é justamente o perímetro do nosso triângulo isósceles. O trabalho, de uma forma geral, eu acho que, apesar de ser algo muito trabalhoso, foi algo extremamente produtivo. Foi algo que até de certa forma eu gostei de ter construído, de compreender melhor o funcionamento de um computador, né, de uma CPU. Então eu acho que é um trabalho que agrega muito pra gente, que no futuro vão ser profissionais da área. E de certa forma foi até um trabalho que me motivou mais a querer me aprofundar mais na área, né? Então eu acho que no geral foi um trabalho bem importante assim para nossa formação, compreender melhor, compreender de uma forma mais profunda como funciona um computador, né? Como as coisas se comportam, como as memórias se comportam. Então no geral eu acho que foi um trabalho que agregou bastante assim para meu conhecimento e para o desenvolvimento.
É isso.